Vamos então para a leitura. Obrigado, Juninho. Mateus, capítulo 4. Nós vamos fazer essa leitura a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Agora olha aqui para mim um instante, por gentileza, preste atenção aqui em mim. Quando você vai se apresentar a alguém, por favor, Erli, ajuda aqui. Então suponhamos que alguém está dizendo assim: Erli, quero te apresentar ao meu amigo Linderson. Normalmente, a gente se apresenta a uma pessoa, e é normal que a gente diga, por exemplo, que eu diga assim: Oi, Erli, tudo bem? Eu sou o Linderson, e eu sou um pastor aqui. Ok? Ou então: Oi, Erli, eu sou o Linderson, e eu sou marido da Denise. Oi, Erli, eu sou o Linderson, e eu sou amigo do pastor Eliseu, que está apresentando a gente. Obrigado, Erli, senta lá. Normalmente, quando a gente se apresenta para alguém, a gente tem oportunidade, sempre vem à tona, aquilo que é a coisa mais importante que nós julgamos a nosso respeito. Eu sou o Linderson e eu trabalho com isso. Eu sou o José e eu sou um professor, eu sou um empreiteiro, enfim. Eu queria que você então se apresentasse para duas pessoas e dissesse, antes de você sentar, a coisa mais importante que essas duas pessoas precisam saber a seu respeito. Gente próxima a você, mesmo que você já conheça essas pessoas, tudo bem? Ok? Então, mesmo que você já conheça, eu quero que você diga assim: olha, eu vou me apresentar para você agora, e essa é a coisa mais importante que você precisa saber a meu respeito. Pode ser alguém que você já conheça, não tem problema. Uau, olha aí, ó. Gente, mas o povo está falando. Ok? Já falou aí para alguém a coisa mais importante que ela precisava saber a seu respeito? Agora sente-se. Alguém disse: eu sou o fulano e eu gosto muito de chocolate. Não é verdade? Assente-se, querido, por gentileza. Logo, logo vocês vão entender por que desse nosso movimento de apresentação, não é verdade? Queridos, eu quero falar hoje com vocês sobre a informação mais importante que você, que já entregou a sua vida para Jesus, você, que é um discípulo de Jesus, precisa carregar com você. Eu quero falar essa noite um pouco com vocês sobre coisas que ameaçam, que colocam em risco a nossa consciência de filhos de Deus. É claro que você se apresentou e você talvez tenha dito alguma coisa sobre a sua profissão, você tenha dito alguma coisa sobre a sua família. Eu escutei alguém dizendo assim: eu sou fulano de tal, marido de fulana de tal e pai de fulano, ciclano, beltrano, assim. Ou seja, quando essa pessoa se apresentou, naquele momento, aquilo era a coisa mais importante. E sabe que nós, preste atenção, nós carregamos
dentro de nós mesmos, convicções muito profundas a respeito de quem nós somos. E é tão interessante porque às vezes a gente vai conversando com as pessoas, logo as pessoas assim, entram assim, trazem para dentro do assunto algumas informações que a gente fica pensando, uau, o que será que ela quis dizer com isso? Por exemplo, com quantas pessoas você já começou a conversar e a pessoa diz assim, você é cristão também? Sim, eu sou um cristão. Eu sou um pastor, eu já até escrevi um livro, eu já até gravei um CD, eu até já preguei em tal evento. Ou seja, aqueles elementos, o fato de ter escrito um livro, gravado um CD, ter pregado em tal lugar, é algo muito, muito importante a respeito da maneira como aquela pessoa se vê. Provavelmente, aquela pessoa está construindo a sua identidade, ou sustenta a sua identidade naquilo. Sabe quando eu me apresento a uma pessoa, talvez depois de muito tempo de conversa, é que eu vou dizer a ela que eu sou um pastor? Não que eu tenha qualquer problema, pelo contrário, sou um privilegiado em ser um pastor. Você é crente, eu sou crente. Paz do Senhor, paz do Senhor Jesus, meu irmão. Como é que é o seu nome? Linderson. Que legal, e você congrega onde? Na The New Life. Que legal, como é que é o nome do seu pastor? Pastor Eliseu. E porque o ministério é uma parte de quem eu sou. O ministério não é a coisa mais importante que alguém precisa saber a meu respeito. Existem coisas muito mais importantes que me definem do que o meu título eclesiástico de pastor. E a coisa mais importante que define quem você é e que com certeza interfere na sua vida, na maneira como você trabalha, interfere nos planos que você faz, interfere na maneira como você lida com o seu casamento, na maneira como você lida com seus filhos. A coisa mais importante, a informação mais importante a respeito de você é que você é filho de Deus. Isso é tão importante, que o texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: veio para os que eram... João está falando sobre a missão de Jesus. João está falando sobre a missão de Jesus. João está começando a apresentar quem é Jesus, antes de contar a história detalhada de Jesus. E João diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou de serem feitos filhos de Deus. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso aqui para você. Olha que interessante, Jesus não diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o privilégio, deu-lhes o direito. Não. Jesus diz assim, deu-lhes o poder de serem chamados ou de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder, poder, é uma palavra muito importante para a gente, né? A gente ouve falar do poder do Espírito Santo, não é isso mesmo? A unção do Espírito Santo. Só que ali Jesus não está falando poder da maneira como a gente pensa sobre poder do Espírito Santo. João não está falando disso. A palavra que João usa, que é traduzida na língua portuguesa como poder, é uma palavra grega que significa autoridade. A palavra exousian, autoridade. Então, digamos assim que, se a gente fosse misturar um pouco assim a língua grega com a língua inglesa, com a língua portuguesa, nós poderíamos dizer que Everett, ou cada uma das cidades aqui, tem uma pessoa que exerce exousia, que exerce autoridade. Então, aquela posição de autoridade é ocupada, esqueci o nome do prefeito de Everett agora, mas é ocupada por aquele prefeito. Exatamente, o de Maria. Então ele está ali ocupando aquela posição de autoridade. Então aquele poder que ele tem, não é algo assim como uma energia, aquela ideia de poder mágico. É uma posição. É um posicionamento. Ele foi, por causa de um processo eleitoral, ele foi colocado naquela
posição para exercer aquela autoridade como prefeito. Do mesmo jeito, a vida como filho de Deus não tem a ver com uma coisa que a gente sente. Sempre que a gente fala de Deus Pai, é uma coisa assim que toca o nosso coração, na verdade. Paternidade é uma coisa tão delicada, principalmente num país como o nosso país de origem, cuja paternidade é tão distorcida. Um país que não tem um pai, um país que aprendeu a ter uma mãe. Um país uma cultura como a nossa, que o diabo faz de tudo para distorcer a figura paterna. Entende? Quem que é o símbolo na nossa cultura de proteção, de cuidado, de zelo pela família e de autoridade? A mãe. Mas biblicamente falando, essa figura deve ser direcionada e recai sobre o pai. O problema é que o diabo consegue distorcer esse elemento da paternidade. E uma paternidade distorcida gera consequências muito graves na vida desses filhos, na vida dessa família. A grande crise dos nossos dias é uma crise de paternidade. Pesquisa, eu fiz um trabalho, escrevi um livro, um texto, e fiz uma pesquisa a respeito do perfil familiar, aqui na América, inclusive, do perfil familiar daquelas pessoas que estão hoje cumprindo pena em presídios federais na América. 85% deles não têm bem colocado em sua história, em sua vida, a figura paterna. Dados a respeito de presídios do Rio de Janeiro. Foi feito um levantamento, uma pesquisa foi feita a respeito, olhando os cartões que eram enviados daqueles internos para fora. 90% escrevia para a mãe. Eu não estou dizendo que tem algum problema respeitar a mãe. Isso deve acontecer. Mas estou dizendo que a ausência do entendimento e da figura paterna gera graves consequências para a vida de uma pessoa. Gera graves consequências para a vida de uma pessoa. E do mesmo jeito, o entendimento equivocado a respeito do que significa ser filho de Deus. De como exercer e como me posicionar como filho de Deus. Porque ser filho de Deus é algo que Jesus, você foi adotado por Deus em Cristo Jesus, mas você precisa aprender a viver como um filho de Deus. Isso não é algo que você faz sentindo, não é algo que você faz com alguém orando por você, é um posicionamento. É um posicionamento. E eu mais do que nunca tenho feito comigo, com a minha família, com o meu Deus, Senhor, eu preciso viver como um filho de Deus. Porque se o diabo conseguir distorcer isso que é a informação mais importante a seu respeito, ele vai ter conseguido alterar todas as outras. Porque, por exemplo, se eu não tiver um bom entendimento a respeito do que significa ser filho de Deus, e se eu não for primeiro um filho de Deus, você acha que eu vou ser um bom pastor? É impossível. Por quê? Porque antes de me ver como pastor, Deus me vê como filho. Antes de me ver como alguém que trabalha para Ele, Deus quer que eu me veja como alguém que tem uma identidade nova dada por Ele. Ser filho. Então muitas pessoas, muitas vezes, queridos, nós estamos andando cabisbaixos, estamos andando tristes, está faltando aquele entusiasmo, aquela energia interna, aquele posicionamento otimista, mas realista também, a respeito da vida, a respeito da família, a respeito do ministério.
Às vezes até a adoração, por exemplo, aqui, a nossa adoração coletiva, o nosso cântico coletivo, o nosso cântico congregacional perdeu o sentido. Às vezes a gente canta, porque é a hora. Levanta a mão porque faz parte daquela coreografia subjetiva que existe dentro das igrejas, na verdade. O que é que um bom cristão na hora do louvor faz? Ele fecha o olho, ele faz assim, e muitas vezes, pode acontecer com você, porque também acontece comigo às vezes. Eu me vejo assim, de olho fechado, pensando em tantas coisas, mas o meu coração não consegue, meu coração não está se deleitando. Por quê? Porque pode estar havendo ali uma distorção na minha mente. Sabe que se você não aprender a viver com Deus, um relacionamento como pai, a sua experiência cristã está bastante incompleta. Um autor chamado J.L. Parker, talvez uma das grandes autoridades ainda na América do Norte em termos de fé evangélica. Um homem que eu espero que um dia, quem sabe Deus me dê a oportunidade de conhecê-lo ainda. Ele diz assim, que pai é o nome cristão para Deus. Entende isso? Todos os credos, ou a maior parte dos credos religiosos, não tem problema em falar Deus. Deus. Para você crê em Deus? Creio em Deus. Agora, somente a fé cristã dá um passo a mais e faz com que um ser humano limitado tenha no seu coração, ao mesmo tempo, intimidade e ousadia para olhar para o Criador do universo e, através do sangue de Jesus, se dirigir ao Criador do universo, o chamando de Pai. Ah, que privilégio! Que privilégio! Isso faz parte, querido, da riqueza doutrinária da fé cristã. Pai. Por isso, às vezes eu vou orar, vou à casa de uma pessoa que não é cristã, e alguém diz assim, faça uma oração. Eu vou almoçar ou jantar com um amigo que não é cristão, e eu digo assim, posso fazer uma oração? Me permita fazer uma oração. Pai é o nome cristão do Criador do universo. Pai, isso é tão interessante. É tão intenso, que uma das primeiras coisas, ou se não a primeira coisa, que aconteceu com Jesus, depois da inauguração do ministério público de Jesus, foi o quê? Foram tentativas do diabo de gerar exatamente dúvidas, de distorcer a posição de Jesus, o entendimento de Jesus do que significava ser filho. Você sabe, Mateus capítulo 4, antes de Mateus 4, em Mateus 3. E Mateus 3 termina com uma cena lindíssima. Ah, bem-aventurados foram aqueles que viram essa cena. Você consegue imaginar essa cena? Imagina essa cena. A Trindade Santa se expressando ali no tempo e no espaço. O Filho sendo batizado por João. O Pai bradando dos céus e dizendo, este é o meu Filho amado, em que eu me compro. Deixa eu explicar isso aqui para você. Você que é pai vai entender o que eu estou dizendo. Acho que se o Senhor tivesse sentado lá na mesa, na sala da casa da gente, com aquele cafezinho ou com chimarrão, aquela conversa gostosa, depois da janta, na verdade a gente senta ao sofá, fica aquela conversa tão boa, eu acho que Deus Pai traduziria isso da seguinte forma para a gente. Sabe o que eu quis dizer naquela hora? Este é o meu filho, que eu gosto de cheirar o cangote dele.
esse é o meu filho, que eu gosto de apertar ele, sentir o cheiro dele, quase colocar ele de volta dentro de mim. Tamanho amor, tamanho bem que a vida desse meu filho me faz, tamanho gozo eu tenho ao ser pai desse filho. Deus Filho sendo batizado, Deus Pai dizendo: este é meu filho, e o Santo Espírito de Deus sinalizando que estava revestindo a vida de Jesus. A Trindade Santa sendo ativada no momento de declaração de amor de um pai para o filho. Este é o meu filho amado. Logo depois daquele dia lindo, daquele encontro lindo, o Espírito que viera sobre Jesus vai agora levar Jesus a um processo. E Jesus vai ser tentado, então, vai ser levado para o deserto. E o texto bíblico que nós lemos nos diz que, decorridos 40 dias de um processo de jejum, Jesus no deserto jejuando, 40 dias, então se coloca diante dele o tentador. E o tentador, eu sempre digo isso quando vou falar sobre o diabo, o tentador é sabido. O tentador, ele não, como é que é? Ele não dá ponto sem nó. O tentador não perde tempo. E ele vai exatamente agora tocar Jesus naquilo que era a informação mais importante que Jesus tinha que carregar com ele durante todo o seu ministério. Eu sou um filho que tem uma missão dada pelo Pai. Tanto é que Jesus diz assim: olha, eu tenho uma comida e uma bebida. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus tem uma consciência incrível. Tem hora que Jesus vai orar, Jesus diz assim: Pai, eu estou orando, não por nossa causa, Pai. Eu estou orando para que eles vejam que o Senhor é fiel. Eu estou orando por causa deles. Entende isso? E aí o diabo começa esse processo. Se tu és filho. Se tu és filho. Qual é o ponto que o diabo vem colocar dúvida a respeito, ou vem questionar Jesus? É a respeito da identidade de Jesus como filho de Deus. É dizendo assim: Jesus, você acredita mesmo na voz que você ouviu há 40 dias atrás? Lembra a voz que Jesus ouviu? Ah, esse é meu filho. E o filho que me alegra, filho que me realiza como pai, em quem eu me comprazo. Jesus, você acredita mesmo nisso? Jesus, você realmente acredita nessa história? Ou esse processo de fragilização que você está vivendo aqui nesses 40 dias, fizeram com que essas convicções começassem a ruir dentro de você? Irmãos, quem sabe alguns de nós essa noite está passando por processos complicados na vida, crises conjugais, crises de fé, crises financeiras, tensões, problemas, desilusões, que hoje estão sendo apropriadas pelo diabo para trazer dúvida a respeito de quem você é em Deus. Porque perceba, não quer dizer que necessariamente, quando você passa por um problema, se você está passando por um problema, você vai ter crise de fé. Não. Mas o inimigo da nossa alma, ele é um conhecedor, um profundo conhecedor das nossas limitações. E o diabo pode se aproveitar de momentos de crise pelos quais nós passamos, para então lançar dúvidas, setas de dúvidas a respeito de quem nós somos em Deus.
Uma vez, eu acompanhei uma história de uma senhora que ela teve um processo de libertação. Aquela mulher foi liberta. Mas sempre que vinha alguém e chamava aqui à frente, e colocava a mão na cabeça daquela mulher, e começava a orar, repreendendo alguma coisa a vida daquela mulher caía e ficava naquela cena triste, naquele chão, e ela ficava daquele jeito, e o pastor daquela mulher era um professor do seminário, meu ex-professor do seminário. Ele ficava olhando aquilo. Várias vezes isso aconteceu. E aí eu questionar aquela irmã, uma vez que ela supostamente caiu, eu falei assim: irmã, vamos, levanta, chega. Depois do culto eu preciso conversar com a senhora. Irmã, eu não aguento mais o seu circo. O que está acontecendo? Eu tenho visto que isso aí é só coisa da sua cabeça, minha irmã. Meu pastor, é porque é o seguinte: se eu não caio no chão, eu não sinto ninguém orando por mim. É tão bom quando alguém ora por mim e me toca, e intercede por mim, e eu vejo todas aquelas pessoas orando por mim, e aí eu dentro daquela mulher tinha se levantado um trono de carência, e ela estava buscando se sentir aceita. Ali naquele momento, era um grito da alma dela, por qualquer motivo, um grito, um clamor da alma dela, dizendo assim: eu quero ser notada por alguém, eu quero que alguém se importe comigo, eu quero me sentir olhada por alguém, eu quero me sentir no campo de visão de alguém. O anonimato me inferniza. O que ela fazia? Se prestava a esse tipo de manipulação. Se aquela irmã se lembrasse todas as vezes que o diabo vinha soprar na cabeça dela, se ela se lembrasse que existe sobre ela os olhos mais amorosos do universo. Se ela se lembrasse que sobre ela repousava o olhar cuidadoso do seu Pai Celestial, e que ela não precisava ceder àquelas tentações, ela não precisava dar vazão àquela sede por reconhecimento humano, porque ainda que humanamente falando, muitas vezes na comunidade ela era uma anônima, dentro do coração do Pai ela tinha nome, lugar, ela tinha um assento. Entende isso? Então às vezes a gente está andando mendigando, me permita essa mendigando certas questões, simplesmente porque nós não olhamos. Eu vou usar essa analogia aqui. Às vezes nós estamos brigando como cachorrinhos debaixo da mesa, lutando por migalhas, simplesmente porque não paramos e levantamos as nossas cabeças e identificamos na mesa do Pai o lugar que está reservado para nós. E é isso que o diabo vai então lançar sobre Jesus. Só que o diabo é sutil. Às vezes o diabo é muito óbvio também, sabe? Tem hora que o diabo é muito óbvio. Ele está lá e coloca diante de um homem com um chamado de Deus, uma mulher que se lança sobre esse homem. E esse homem, como muito macho, corre. Óbvio. Então a cilada do diabo, às vezes não é uma cilada assim tão sutil, é óbvia. Mas tem um salmo que fala do laço do passarinheiro, sutilezas, e os argumentos de Satanás com Jesus estão cheios de sutilezas.
E são os mesmos argumentos que amanhã, se não ainda hoje, o diabo vai apresentar para mim e para você. Entende isso? São os mesmos argumentos sutis, sofisticados, que o diabo apresenta para a gente na tentativa de minar, de ir solapando, degradando a nossa vida com Deus e a nossa consciência como filhos de Deus. Então o diabo se coloca diante de Jesus, se aproxima e chega perto de Jesus e diz: olha, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, com certeza você sabe que, como filho de Deus, você tem autoridade, você tem poder para conseguir suprir a sua necessidade por conta própria. Não é justo que o Filho de Deus passe fome. Você está fragilizado. Então, como filho de Deus, se você é de verdade o filho de Deus, eu tenho certeza, você vai resolver o seu problema por conta própria. Eu tenho certeza que, como filho de Deus, você será autossuficiente. Irmãos, não tem problema Jesus usar o poder dele para obter alimento. Vocês se lembram que isso aconteceu? Amém, gente? Amém, isso aconteceu. A grande questão é que a tentação ali não era que Jesus, porque era proibido Jesus conseguir alimento através do seu poder. O grande problema ali era assim: por conta própria. Seja autossuficiente. Você é o cara. Você é o cara. É a tentação da autossuficiência. Pastor, eu gosto de ser independente. Então você não entendeu o Evangelho. Pastor, assim, eu não gosto de dar satisfação. Eu peguei, comprei, é meu dinheiro. Você não entendeu o Evangelho. Independência. Eu vou fazer um trocadilho. No caso do Evangelho, independência é morte. Independência é morte. Autossuficiência. Às vezes a gente vê pessoas sofrendo tanto na família, e a gente diz assim: conversa com alguém, procura uma igreja, deixa eu trazer o obreiro lá da minha igreja aqui para ele fazer uma oração na sua casa. E dentro do sujeito existe uma resistência que acontece muitas vezes conosco. Procurar ajuda é difícil. Reconhecer que precisa de ajuda é uma das coisas mais difíceis para a nossa natureza humana. E agora Jesus está lá. Consiga alimento. Se você é filho de Deus, você vai dar conta. Proveja para você mesmo. Ande com a força do seu braço. Quantas vezes a gente cai nessa tentação. Eu vou construir uma vida nova para mim. Eu vou construir um futuro para mim. Eu vou construir. Isso é tão ilusório, queridos, isso é tão ilusório. Eu estou garantindo o meu futuro. Irmãos, com uma decisão errada de um ministro, de um presidente da república, de um dono de banco, o nosso projeto de estabilidade no futuro pode ir por água abaixo. Então é muito frágil, é muito ilusória essa ideia de que é a gente que faz, é a gente. Queridos, isso é tudo muito frágil.
uma canetada pode pegar o seu projeto de futuro e colocar ele todo por água abaixo. Aí Jesus vira para Satanás e dá a resposta típica que um filho tem para essas questões. Jesus cita um texto de Deuteronômio. Dizendo, Deuteronômio 8:3, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí Jesus traz para a cena aquilo que passa pelo coração do filho de Deus, de quem entende que é filho, de quem entende que foi adotado. Jesus vira e diz assim: eu não preciso de pão, eu não preciso de alimento neste momento, embora o meu corpo esteja fragilizado, embora as minhas energias estejam se esvaindo, eu não preciso mais de pão do que eu preciso da vontade e da palavra de Deus a meu respeito. Quem me sustenta nesse momento, quem me firma nesse momento de fragilidade, não é o pão, não são os recursos que a minha mão pode obter, mas aquilo que o Pai diz a meu respeito. É isso que me sustenta nesse momento. Definitivamente eu não estou de pé onde estou por causa dos meus talentos, por causa das minhas habilidades, por causa do meu esforço. Eu estou de pé onde eu estou por causa da palavra que Deus disse na eternidade ao meu respeito. Nem só de pão vive o homem, mas fundamentalmente das promessas e dos decretos que Deus faz a respeito dele. O que me mantém de pé, o que nos mantém de pé, no momento das tentações, das provações, das fragilidades, é aquilo que Deus diz a nosso respeito. Nos momentos em que o nosso casamento está em crise, o que nos mantém de pé e que nos faz ser fiéis ao nosso cônjuge, é aquilo que nós sabemos que Deus disse a respeito do casamento. O que nos mantém de pé e nos faz ir atrás dos nossos filhos, ainda que momentaneamente eles se levantem em rebeldia contra nós, não é o que a gente sente. A gente não vai atrás dos nossos filhos porque a gente cuidou, porque a gente criou, porque a gente deu comida, porque a gente pagou a escola, porque isso tudo é muito frágil. Até uma associação beneficente conseguiria dar comida, bebida e escola para o nosso filho. Não é verdade? Grande coisa. Mas o que me faz lutar pelos meus filhos é a certeza que eu tenho de que existe uma palavra de Deus a respeito da minha paternidade. A respeito da minha paternidade existe uma palavra de Deus, e eu vou me manter como pai da Ana Beatriz e do Benjamim por causa dessa palavra. Ainda que eu não tenha grana para pagar a melhor escola para eles, ainda que eu não tenha condição de vesti-los com a melhor roupa e nem colocá-los no banco de trás do melhor carro, o que me mantém como pai deles é o que Deus disse a respeito da minha posição como pai, como marido, como pastor. Nem só de pão vive o homem. Isso está dentro do coração daquele que se posiciona como filho, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como que você está pensando o seu 2019? Como que você está encarando o seu 2019? Entende? Você está olhando para o seu 2019 a partir da quantidade de pão que as suas mãos conseguem produzir a partir de pedras? É isso? Os seus sonhos em família, porque eu espero que você tenha sonhos de família para 2019. Eu espero que você já tenha sentado com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos e tenha feito planos para 2019. Esses planos
eles se baseiam na quantidade. O que vocês fazem? Vocês pegam lá a quantidade de pedras que vocês têm, colocam em cima da mesa? Ou sobre aquela mesa, vocês abrem a palavra de Deus e dizem assim: Deus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso inclui todos os dias de 2019. Deus prometeu isso, Deus prometeu na palavra isso, Deus disse isso a respeito da nossa família, Deus disse isso a respeito da igreja, Deus disse isso a respeito da minha vida. Então é sobre essa palavra que eu vou edificar os meus sonhos, que eu vou edificar os meus projetos. É com base nessa palavra do Pai para mim que eu oro. Eu não oro depois de ver a quantidade de pedras que tem no meu armário para que eu possa transformar em pães. Eu oro com base na promessa de provisão de Deus para mim. Eu não oro com a imagem de uma despensa vazia na minha mente. Eu oro com a imagem de um Pai provedor para mim, dizendo assim: a minha mesa está posta para você. Eu não oro com base na escassez que me assombra. Eu oro com base na promessa de fartura do meu Pai para mim. Entende isso? Entende isso? Essa é a oração do filho. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a meu respeito, a respeito da minha casa. Entende isso, queridos? Você ora com base em quê? Você ora com base na cena da escassez? Porque se você ora imaginando e pensando a imagem da despensa vazia, você vai orar como um pedinte. É por isso que tem muita gente que não flui ao ofertar e ao dizimar. Por quê? Porque oferta como um pedinte. A hora de decidir o valor da semeadura que vai fazer, o faz pensando no quanto aquilo pode fazer falta. Ali era para rir, era para chorar. Deixa eu ver o quanto eu posso ofertar para que não me faça falta. O filho não se move a partir da escassez. O filho se move a respeito da certeza da provisão. A Ana Beatriz não vai lá na geladeira ver se tem o leitinho ou o apple juice dela, que ela gosta, o Benjamin, com medo. Deixa eu ver se papai comprou o suco de maçã. Eles não vão lá pensando nisso. Eles se movem em direção àquilo ali com uma certeza de que existe provisão para as necessidades deles ali. Entende? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí vem o segundo argumento. Então o diabo leva Jesus à cidade santa e o coloca sobre o pináculo do templo e diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo tinha lido o Salmo 91. Ele tinha lido o Salmo 91, e ele pega aquilo e diz assim: agora, Jesus, nós vamos à cidade santa, e nós vamos a um lugar alto, o pináculo do templo, talvez 150 metros, ok, talvez. E olha lá, Jesus, você tem ministério, Jesus, você tem chamado. Jesus, eu quero dizer o seguinte: se lança daqui para baixo, porque tudo bem que como filho você não quis conseguir alimento por conta própria, mas como filho você tem promessa de livramento. Aqui tem até base bíblica. Como filho você pode. Então se lança daqui para baixo, Jesus. Arremessa-te daqui para baixo. Porque eu tenho certeza, Jesus, que Deus é fiel e Ele vai mandar os anjos dele a seu respeito. Jesus,
Jesus, o Filho de Deus, ele vive fazendo prova com Deus, Jesus. O Filho de Deus, Jesus, é um cara que tem fé. O Filho de Deus, Jesus, é alguém que leva o dedo em riste e diz assim: na sua palavra você prometeu, e eu estou aqui agora reivindicando o cumprimento da tua promessa. Jesus, o Filho de Deus, faz prova. Inclusive, Jesus, é até bíblico. Malaquias diz: fazei prova de mim. Então, Jesus, vamos fazer prova. Vamos fazer prova, Jesus. Vamos testar. Porque Deus, Jesus, eu já escutei isso, gosta que nós, como filhos dele, testemos em ousadia e em fé. Não é mais ou menos isso que às vezes acontece com a gente? Não é mais ou menos isso às vezes que acontece conosco? Nós somos envolvidos, nós somos cercados por uma ideia mentirosa do que significa ser um filho de Deus. E a gente bate o pé e diz: eu não aceito. Eu não aceito. Eu sou filho. Eu comerei o melhor dessa terra. E a gente está achando que o melhor dessa terra está nas prateleiras da Macy's. Está dentro da concessionária. O melhor dessa terra está dentro da concessionária. O melhor dessa terra está na prateleira daquela loja. O melhor dessa terra vem nos vidrinhos pequenininhos assim, que a gente passa de manhã e de noite ainda está sentindo o cheiro. Você acha mesmo que era isso que a palavra estava chamando de o melhor dessa terra? Queridos, nós estamos numa região em que decidir ser filho de Deus, biblicamente falando, é nadar contra uma correnteza, contra uma enxurrada de teologia satânica. É satânico pegar a palavra de Deus e lançar no rosto de Deus. É a hermenêutica de Satanás. Mas pastor, a Bíblia não manda a gente fazer prova com Deus, se Deus não for fiel. O que o texto de Malaquias diz é: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. O dia que você for fiel a Deus e que Deus não provê para você suprir a sua necessidade, você pode fazer prova com Ele. Agora, quem aqui tem coragem de dizer que foi fiel com Deus e Deus não supriu? Entende? Jesus, todos vão ver a unção que está em você. Todos vão ver, Jesus, a unção que flui de você. E aí Jesus diz assim: verso 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O filho não vive com o pai uma relação de teste. O filho vive com o pai uma relação de confiança. Senhor, vou fazer um teste com o Senhor. Isso é tão complicado, irmãos, presta atenção. Cuidado com isso. Eu vou fazer um teste com o Senhor. Se antes do amanhecer do dia acontecer de alguém me ligar, alguém falar tal palavra, eu vou entender que o Senhor está falando comigo. Querido, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Quantas pessoas entraram em enrascadas terríveis. Ainda procuram o pastor e dizem assim: mas eu fiz uma prova com Deus. Muito cuidado. Porque o seu coração precisa aprender a ouvir a voz do Pai. Se você não tem intimidade com o Pai, pense 10 vezes antes de fazer uma prova com Ele, porque muito provavelmente
Muito provavelmente essa prova que você está dizendo que está fazendo com Deus é uma prova na qual Deus não entrou. Porque Deus não entra em todo o propósito que a gente faz. Deus não aceita toda a prova que a gente coloca para Ele não, querido. O filho não se relaciona com o pai a partir de teste. Imagina assim, olha, se os nossos filhos virassem para a gente, olha, eu vou ser, teu filho não vale, teu filho é tua cara. Imagina se os nossos filhos virassem assim, eu vou continuar sendo seu filho, mas eu quero uma vez por ano fazer um DNA para ver se realmente eu continuo seu filho. Para ver se você continua meu pai. Entende? Aí Jesus está dizendo, a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Muito cuidado com o exibicionismo. Muito cuidado. Muito cuidado para você nesse final de ano. Não tentar mostrar para as pessoas que você tem uma condição que você não tem. Você vai sobreviver se os teus parentes lá no Brasil não virem você com uma foto com aquela marca famosa aqui no bolso. Você não precisa continuar sustentando um sorriso falso, maquiado nas tuas fotos para tapear a angústia que você vive nessa terra. Você pode ser você mesmo. Você pode ser você mesma. Você pode simplesmente assumir quem você é. Você não precisa entrar por aquelas portas e sentar nesse banco sorrindo para todo mundo e dizendo, você pode assumir a fragilidade do seu ser. Você pode pedir oração, você pode se levantar do seu lugar e vir aqui no final da mensagem. Você pode. Você não precisa mostrar performance e desempenho. É tão terrível isso. É tão terrível, porque todas as vezes que você deixa de assumir a sua fragilidade, você está tentando ao teu Deus. É claro que Deus já sabe quem eu sou e da minha fragilidade. Mas um elemento fundamental para que Deus Pai mude a minha história é quebrantamento e humilhação. Por isso que nós vemos na Bíblia Sagrada várias vezes falando sobre vestir pano de saco e se cobrir de cinza. Aquele era um sinal visível de que o coração daquele homem estava fragilizado, estava angustiado e que ele não tinha nada para esconder de ninguém e que naquele momento a única coisa que ele precisava, a única opinião que lhe importava, a única palavra que ele queria ouvir naquele momento era uma palavra de Deus a respeito dele. Filhos sabem que não precisam sustentar máscaras espirituais. Eles sabem que eles não precisam dessas máscaras. E que o coração deles não precisa ficar fazendo prova e teste. Gente, que coisa horrível tomou conta de algumas igrejas. Aquele exibicionismo, uma pessoa em sofrimento por uma possessão demoníaca. Olha a neurose, olha a doença que está na cabeça de algumas igrejas. Olha como tem comunidades adoecidas, doentias. Estender o sofrimento de um pequenino para poder gravar um vídeo, para poder divulgar melhor a igreja. Isso é tentar o Senhor Deus. Isso é pecado. Entende? Essa competição que existe entre denominações. Mas a palavra de Deus, Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso que Ele me prove nada.
pela fé eu me aproprio, pela fé eu me aproprio de tudo aquilo que a palavra dele diz a meu respeito, e ainda que ele não ache importante suprir-me nessa necessidade, ainda que a vontade dele seja que este sofrimento se prolongue por mais algum tempo, ainda assim eu não ousarei levantar a minha voz contra ele, ainda assim eu não ousarei me rebelar contra ele, porque eu tenho certeza absoluta que ele tem o controle total sobre este momento que eu vivo, e o melhor para mim não é determinado por mim, é determinado por ele, porque ele é o meu Pai. Assim como um pai não se alegra com uma pessoa que fica lá furando o filho numa injeção, ele permite que aquilo aconteça, porque ele sabe que aquilo garantirá saúde para esse filho. O pai também sabe quais são os remédios dolorosos, quais são os remédios amargos que nós precisamos tomar para que lá na frente nós sejamos filhos saudáveis, nós sejamos filhos maduros, nós sejamos filhos com uma espiritualidade robusta, com uma fé operante e com um ministério frutífero. Ele sabe. Então por isso eu não preciso tentá-lo, por isso eu não vou viver batendo os meus pezinhos no chão e fazendo beicinho, porque eu não preciso tentá-lo. E aí a terceira tentação. Levou ainda o diabo um monte, muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E aí Jesus disse: retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Sai. Por quê? Porque a adoração é inegociável para a minha identidade como filho. E ele disse: porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha que interessante, Satanás está dizendo assim: Jesus, você vai ter um reino sobre todas as nações mesmo? Você vai, eu sei que você é chamado para ser rei, e que você é rei, e só que você vai ter que passar por um processo doloroso. Vamos encurtar o processo, Jesus. Você se ajoelha diante de mim e você vira o cara de tudo isso daqui. Eu me retiro das nações, eu saio de cena, porque afinal de contas eu sei que um dia eu vou ter que sair mesmo. E aí você já assume de uma vez por todas o seu domínio e o seu governo. Basta você me adorar. Jesus, encurta o caminho. Essa história de carregar a cruz, morrer na cruz, morrer, ficar morto, depois ressuscitar, depois ter que vir, depois que tolerar um povo chamado igreja. Por quê? Vamos fazer o seguinte: é só você me adorar. Presta atenção, é só você me adorar. Se curva, vamos encurtar o caminho. Eu saio de cena, você já assume, toma posse de uma vez. Não é isso que acontece conosco também? Isso não é uma tentação para a gente também? Tentar encontrar ou fazer da nossa adoração um meio para se obter alguma coisa com o nosso Pai. Às vezes eu disciplino meu filho, Benjamin, e ele fica lá na disciplina. Aí ele diz assim para mim: o Benjamin, ele é capaz disso, hein? Papai, oi Benjamin, estou arrependido. É desse jeito. Papai, estou arrependido. Ou então às vezes quando ele fica muito nervoso, que ele começa a chorar, fala assim: cara, faz o seguinte, vem cá. Vai lá na cadeira, senta lá, e só depois que você se tranquilizar e parar o choro, você volta, porque a gente está conversando uma boa aqui. Aí ele vai chorando, para. Aí ele grita de lá: papai, já parei de chorar. Aí ele volta, senta naquela cadeira e chora de novo.
eu sei que quando ele diz assim, boa parte das vezes que ele diz, papai, estou arrependido. Aquilo é só uma estratégia para obter de mim, obter da mãe dele, a liberação de um processo que está incomodando ele. Vamos encurtar as coisas. Então eu já sei que o quê? Que se o papai sentir que eu já mudei, que eu estou arrependido, que eu passei por uma metanoia, então eu vou dizer com essa minha vozinha que toca o coração do papai, não é mais ou menos assim às vezes que acontece com a gente? A gente vem para o culto profundamente convencido, às vezes, de que estar aqui, cantar, participar da Santa Ceia, funciona, tipo assim, como um espanta-olho gordo da nossa vida. Seja lá o que o olho gordo queira dizer. É quase como em alguns lugares do Brasil, quando alguém coloca uma folhinha de arruda, que aquilo traz sorte, um trevo de 4 folhas, um pé de coelho. Então aquilo, na verdade, é só porque eu sei que se eu estiver ali, que se eu estiver na igreja, então eu não tenho, o que está fundamentando as minhas atitudes, não é paixão pelo meu pai, não é vontade de conhecer o meu pai, é apenas uma relação de troca e de encurtamento do processo. Eu oferto com a certeza de que Deus me abençoa, Deus vai me dar. Eu vou ao culto com a certeza de que minha semana vai ser próspera. Então eu vou fazer aquilo com a certeza de que vai acontecer aquilo. Eu vou dizer para o papai que estou arrependido com a certeza de que ele vai me tirar logo da disciplina. Ou seja, nós instrumentalizamos a adoração para que ela se reverta em encurtamento dos processos de Deus na vida da gente. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que está passando por um momento difícil. E eu disse a essa pessoa algo que talvez no momento pode ter. Eu disse assim, olha, eu vou orar com você, vou orar por você agora, vou orar com você e por você depois, mas olha, sabe de uma coisa, a minha oração não vai abreviar em nada e não vai diminuir em nada a dor do processo que Deus quer que você passe. Talvez, se aquela pessoa não fosse um cristão genuinamente cristão, teria desistido naquele momento mesmo. Mas eu disse, a minha oração não vai diminuir em nada a duração da dor e a intensidade da dor. O que nós podemos fazer é pedir ao Espírito Santo capacitação para você beber até a última gota desse cálice que Deus quer que você beba. Nunca use a adoração para encurtar processos. Nunca adore a Deus para obter alguma coisa da parte de Deus. Lembre-se, quando a intimidade envolve troca, ela se chama prostituição. Quando a intimidade envolve troca, benefícios, ela se chama prostituição. Quem vem a um lugar trocar intimidade por algum benefício não é uma noiva, é uma prostituta. Não deixe o diabo colocar a mão suja dele na sua intimidade com Deus Pai. Não deixe que entre na sua ideia, na sua mente, aquela certeza de que se eu for um bom filho, o Pai vai me fazer andar sempre a salvo, eu não vou ter problema, o meu pneu do carro não fura, eu vou sempre andar bem. Presta atenção. Filhos legítimos são corrigidos. Filhos amados passam por processos dolorosos. Filhos amados são submetidos a provas. Entretanto, o que sustenta esses filhos ali é uma certeza. Enquanto eu passo por essa prova, eu conheço mais profundamente o coração do meu Pai. Enquanto eu aceito a disciplina do meu Pai para mim, eu conheço mais o coração do meu Pai. Enquanto eu
resisto a esse cálice amargo dessa prova, dessa tribulação, desse momento que eu estou passando. Enquanto eu suporto isso, eu me torno mais parecido com meu pai, eu me aproximo mais do caráter do meu pai, eu me torno um homem, uma mulher mais maduro, mais madura, para cumprir com cada vez mais excelência a vontade do meu pai. Entende isso? A coisa mais importante, a informação mais importante que você pode ter a seu respeito, na qual você se apega para entrar no ano de 2019 é: eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada. Existe a história de um homem chamado William Dixon, no norte da Inglaterra. A casa dele pegou fogo. Aliás, houve um incêndio na vizinhança e a casa do vizinho pegou fogo. E o William Dixon já não tinha mais esposa, ele já não tinha mais um filho. Tinha perdido sua esposa, tinha perdido seu filho. Então, um homem idoso o vizinho dele era um homem idoso que morava com seu neto. E aquele homem idoso conseguiu sair do incêndio, e o neto ficou ali dentro daquela casa, e as chamas consumindo os andares inferiores da casa, e o Dixon teve uma ideia: eu vou usar esse cano que está aqui do lado de fora, era um cano de metal que não se consumia com o calor, enfim, eu vou usar esse cano para chegar lá em cima. E ele então, com aquele cano aquecido pelo incêndio, foi lá, e queimando as suas mãos, pegou aquele menino, desceu e salvou aquele menino, embora suas mãos ficaram com sequelas horríveis sequelas nas suas mãos, marcas das queimaduras, seus movimentos prejudicados. E aí então, tempos depois, anos depois, o avô daquele menino morre. E aquele menino então é levado até um conselho da cidade para ver o que ia ser feito com ele. E aí 2 pessoas se apresentaram para adotar o menino. O primeiro homem fez um discurso muito bonito, falando: olha, eu perdi minha esposa, eu não tenho filhos, então a minha herança, eu preciso de alguém para deixar a minha herança, etc, etc, etc. E o segundo homem era William Dixon, ele queria adotar aquele menino. E alguém disse para ele assim: senhor Dixon, quais são os seus argumentos para o conselho da cidade decidir se vai ser o senhor ou se vai ser esse outro homem que vai adotar essa criança? O Dixon, sem falar absolutamente nada, levantou as mãos dele e mostrou as suas mãos, comprometidas naquele ato de salvamento há tempos atrás, como uma prova invencível, insuperável, de que aquele menino deveria ser adotado por ele. Então o conselho da cidade, sem William Dixon falar uma palavra sequer, disse: ele será seu filho. Ele será seu filho. Suponhamos que tempos depois, aquele menino precise de uma referência, de um sinal a respeito de quem ele é. Para onde ele olharia? Qual era, sobre a face da terra, o lugar que tinha as informações mais importantes a respeito daquele menino? Será que era lá na escola? Deixa eu ver quais são as minhas notas, deixa eu ver o meu histórico, o meu boletim escolar. Será que era no statement, que o banco mandava para ele, o resumo da conta dele? Será que ali estavam as informações mais importantes? Será que as informações mais importantes sobre ele talvez estivessem no cartório da cidade? Ali, afinal de contas, eles iam saber o nome dele, o dia de nascimento? Com certeza não. O lugar onde haviam, naquela cidade, as informações mais importantes que dariam suporte para aquele jovem, estavam nas mãos de William Dixon. Alguém me amou, alguém pagou um alto preço por mim, única e simplesmente porque decidiu me amar. Eu queria orar com você. Queria que você ficasse de pé. Eu
queria fazer uma oração contigo. Poxa, sabe que tem pessoas que procuram encontrar assim, se encontrar, pesquisando a sua árvore genealógica. Sabe que eu tinha muita vontade, às vezes faço algumas pesquisas, ainda que muito pequenas, sobre de onde vêm os Teixeira, porque meu sobrenome é Teixeira. De onde vêm os Medeiros, os Azevedo, o meu avô era Azevedo, o meu pai Alves. Deixa eu pesquisar de onde vêm os Alves. Eu queria conhecer a minha história, acho tão bonito. A cidade onde eu trabalhava, é muito comum as pessoas terem assim, longos registros sobre a sua ascendência. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, eu queria saber um pouco mais sobre a minha história, de onde eu vim. Aí nessa hora eu me lembro, a minha história não está registrada em nenhum livro que conta como imigrantes portugueses chegaram aqui no Brasil, pelos meus sobrenomes. A minha história, quem eu sou de verdade, está registrado no livro que o meu Pai Celeste está escrevendo. Se você quer saber a verdade de verdade a meu respeito, não pergunte para mim. Se você quer saber a verdade de verdade a meu respeito, pergunte para Deus, porque quem eu sou mesmo, quem eu sou de verdade, é quem eu sou em Deus. E nesse momento, eu me coloco como filho. Eu assumo essa autoridade que Deus me deu. Eu queria orar com você. Quem sabe você é uma pessoa que não se sente filho de Deus. Quem sabe você é uma pessoa que tem alguma dificuldade com alguma dessas áreas que eu citei aqui. Eu vou falar um monte de coisa para você poder vir para uma dessas coisas. Quem sabe você se vê de vez em quando lutando com a carência. Quem sabe você se vê de vez em quando fazendo um esforço tremendo para sustentar um avatar, uma imagem, um personagem que aponta para você, mas que não é você de verdade. Quem sabe você, essa noite, está chegando ao final desse ano, dizendo assim, pastor, esse foi um ano que me deixou cansado até agora. E eu preciso do alívio que só o meu Pai pode me dar. Sabe, você é uma dessas pessoas que quer receber uma oração. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui. Pode sair do seu lugar e vir até aqui sem receio. Pode sair do seu lugar. Tem gente se movimentando lá atrás, eu queria pedir um espaço. Isso, sai do seu lugar e vem aqui para frente.